O Brasil tem uma das constituições mais avançadas no mundo em matéria de direitos. Desde 1988, o racismo é crime inafiançável, imprescritível. Isso significa que você não pode pagar fiança para sair da cadeia. E o Estado nunca perde o prazo para punir, não importa se o crime aconteceu há 10 ou 40 anos. E aí eu te pergunto, se o racismo é crime há quase 40 anos no Brasil, por que ele continua acontecendo todos os dias, em todo lugar, de manhã, à noite, em qualquer época do ano? Você pode responder, porque as pessoas são racistas. Mas essa resposta é insuficiente, e hoje eu quero te mostrar por quê. Porque a questão mais profunda não é se as pessoas têm preconceito. A questão é o que acontece depois do preconceito. O que as instituições fazem ou deixam de fazer. Como a lei é aplicada. Para quem ela olha. De quem ela se esquece. E tem uma ideia que vai percorrer esse episódio inteiro, do começo ao fim, que eu quero que você carregue com você. O racismo não sobrevive apesar das instituições. Ele sobrevive através das instituições. Não é um vírus que infecta as instituições por acidente. É parte do DNA de como elas foram construídas. Bem-vindo ao Odisseia Filosófica, sou Jeff Alves e esse é o nosso quarto episódio da série sobre racismo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no direito, na filosofia política, mesmo na teologia e na história também. O objetivo não é apenas te informar, é reorganizar o modo como você vê o mundo, porque quando você muda o olhar, você muda o que consegue enxergar. Então, abre o ouvido, pega seu cafezinho e vamos juntos. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma proposta. Esqueça por um momento a ideia de que a lei é justa porque ela é igual para todos. Essa é uma das crenças mais arraigadas de nossa cultura e é exatamente ela que a gente precisa examinar hoje. Porque quando você diz a lei é igual para todos, você está assumindo que o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. E a história do Brasil mostra que esse ponto de partida nunca foi igual para todo mundo. Em 1888, o Brasil aboliu a escravidão. Fim da escravidão legal. Mas aí vem a pergunta incômoda: o que veio depois? O que foi feito com os escravos agora libertos? Nada. Absolutamente nada. Não houve distribuição de terra, não houve acesso garantido à educação, não houve política de integração social. Os ex-escravizados foram simplesmente soltos, sem recursos, sem terras, sem diploma, sem nenhuma estrutura de suporte. Numa sociedade que continuava sendo administrada pelos mesmos grupos que haviam lucrado com a escravidão. E o direito, nesse momento, fez algo muito revelador. Ele ficou quieto. O silêncio jurídico é uma decisão. Quando a lei não age para corrigir uma injustiça histórica, ela, né, a história em si, a perpetua. Pensa comigo, se você e eu começamos uma corrida, mas eu tenho uma vantagem de 500 metros porque meu avô correu antes de mim, e a gente dispara o mesmo sinal, isso é uma corrida justa? Você já atua a tantos metros na tua frente? A regra é a mesma, mas o ponto de partida não é o mesmo. 100 anos depois da abolição, 100 anos de silêncio jurídico, a Constituição de 88 finalmente dá um passo importante, de 1988, né? O artigo 5º tem um inciso que diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Duas palavras que merecem atenção: inafiançável e imprescritível. Inafiançável significa que o acusado não pode simplesmente pagar para responder em liberdade. Imprescritível significa que o Estado nunca perde o direito de punir. Não existe prazo de validade para o crime de racismo. Isso é muito sério. O Brasil colocou o racismo na mesma categoria que crimes como o terrorismo e a tortura. E aí, 30 e poucos anos depois, em 2023, veio mais um passo. A Lei 14.532 equiparou a injúria racial ao crime de racismo. Antes disso, xingar alguém usando raça era considerado um crime menor. Cabia fiança, tinha prazo de prescrição. Agora não. Qualquer ofensa racial individual é tratada com o mesmo rigor do racismo propriamente dito. Por que isso importa? Porque fecha uma brecha enorme que gerava impunidade. Era muito comum que casos de injúria racial prescrevessem antes mesmo de chegarem ao julgamento.
Mas então, por que o racismo persiste? Se temos todas essas leis, qual é o problema? O problema é o seguinte: existe uma diferença enorme entre o texto da lei e a aplicação da lei, entre o que está escrito no papel e o que acontece na prática no dia a dia. E é aqui que a gente precisa de um conceito novo, um conceito que vai aparecer várias vezes ao longo desse episódio: racismo institucional. Racismo institucional não é necessariamente o policial que odeia negros, não é o juiz que acorda de manhã pensando em discriminar. É algo mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. É quando as instituições operam de forma sistemática para produzir desigualdade racial, mesmo sem que ninguém precise ter a intenção de fazê-lo. O sistema funciona, entre aspas, normalmente, e a desigualdade continua se reproduzindo. É como um software antigo que ninguém atualizou. Ele continua rodando, produzindo os mesmos resultados de sempre. Não porque alguém seja malévolo, mas porque ninguém parou para reescrever o código. Ninguém parou para fazer uma atualização. Existe um conceito em criminologia crítica que eu preciso que você conheça. Se você saiu desse episódio entendendo esse conceito, né? Se você sair desse episódio entendendo esse conceito, para mim já valeu o tempo, que é o conceito de seletividade penal. O Estado não consegue, e aqui vai uma escolha de palavra importante, o Estado não consegue, não quer punir todas as infrações que acontecem. Então ele seleciona. Ele escolhe quais crimes perseguir e quem perseguir. Essa seleção acontece em dois momentos. O primeiro momento é quando a lei é criada. Historicamente, as legislações criminalizaram com mais rigor os crimes que são mais comuns nas classes populares: pequeno furto, tráfico de varejo, e foram muito mais lenientes com crimes de um colarinho branco, como sonegação e corrupção. Crimes que causam, inclusive, um dano social muito maior, mas que têm autores com mais poder político. O segundo momento é quando a lei é aplicada. É aqui que entra o racismo institucional em sua forma mais visível e ao mesmo tempo mais negada. No direito penal, um policial pode abordar alguém se tiver o chamado fundado receio, ou seja, uma razão concreta para suspeitar. Agora me diz, o que é que fundamenta esse receio na prática? Estudos de direito, estudos do direito mostram que, com frequência, o principal critério para uma abordagem policial é a cor da pele. O suspeito padrão tem cor, tem idade, tem forma de andar, tem bairro onde mora. Eu vou te dar um exemplo que aparece com frequência nas pesquisas brasileiras. Dois jovens são abordados com a mesma quantidade de droga. Um é branco, mora no bairro nobre. Outro é negro, mora na periferia. O primeiro é frequentemente enquadrado como usuário. O segundo, como traficante. A droga é a mesma, a lei é a mesma, o resultado é radicalmente diferente. Isso não é coincidência. É o racismo institucional operando dentro da aplicação da lei, sem que o policial precise ser um racista declarado. O sistema já está calibrado para produzir esse resultado. E aqui entra uma ideia filosófica muito poderosa que eu quero te apresentar, a ideia de hermenêutica negra. A hermenêutica é, em termos simples, a arte de interpretar. E toda interpretação de uma lei, de um texto, de uma situação, parte de algum lugar. Não existe olhar neutro. Não existe leitura que vem do nada. Quando o juiz lê a lei, ele lê a partir da sua experiência de vida, da sua posição social, das categorias que ele aprendeu a usar. Se ele nunca foi parado por uma viatura policial por simplesmente estar caminhando numa rua, ele tem um ponto de vista muito diferente de quem passou por isso dezenas de vezes, de quem passou por uma abordagem policial por estar simplesmente caminhando na rua. A hermenêutica negra, desenvolvida por juristas como Tula Pires e Silvio Almeida, propõe uma virada radical. Que o direito precisa ser interpretado levando em conta a experiência de quem historicamente foi excluído dele. Não é inversão de poder, é honestidade intelectual. É reconhecer que a suposta neutralidade do direito é um mito e que esse mito protege quem já tem poder. Chegamos num ponto aqui onde a gente precisa subir um pouquinho de nível. Preciso que você tenha atenção nesse bloco aqui também. Até agora a gente falou sobre lei, aplicação de lei, hermenêutica negra, né? Mas eu quero te mostrar algo mais fundamental. O racismo não é apenas uma falha do sistema.
Em muitos contextos, o racismo é uma função do sistema. Para entender isso, preciso te apresentar dois pensadores que mudaram completamente a forma como a filosofia política pensa o poder: Michel Foucault e Achille Mbembe. Foucault, filósofo francês, desenvolveu um conceito que ele chamou de biopoder. A ideia é o seguinte: nas sociedades antigas, o poder do rei se manifestava principalmente pela morte. O rei exercia seu poder executando inimigos, punindo corpos. A morte era a prova do domínio. Mas algo mudou profundamente a partir do século XVIII. O Estado passou a se preocupar com a vida, com a saúde da população, com taxas de natalidade e mortalidade, com epidemias, com a produtividade dos corpos. O poder deixou de ser sobre fazer morrer ou deixar viver e passou a ser sobre fazer viver e deixar morrer. Fazer viver. O Estado investe em saúde, educação, saneamento para que a população seja forte e produtiva. Deixar morrer. Aqueles que não são úteis ou que são vistos como ameaças são simplesmente abandonados. Não há execução pública, há negligência, há ausência, há invisibilidade. E aí vem a pergunta que Foucault faz e que ninguém consegue responder de modo tão fácil. Se o objetivo do Estado moderno é gerir a vida, como ele justifica matar? Como ele justifica a guerra, pena de morte, extermínio? E a resposta pode fazer com que a gente se surpreenda, porque na resposta nós podemos pensar em racismo sim, porque o racismo serve como uma ferramenta biopolítica que introduz um corte dentro da população. Ele divide a humanidade em grupos. E a lógica passa a ser: a morte desse grupo representa uma ameaça biológica ao corpo social saudável. Portanto, eliminar esse grupo é proteger os outros do outro grupo. Não é crueldade, é uma espécie de higienização social. Isso não é ficção científica, é a lógica que organizou o nazismo. Mas também é, de formas mais sutis, a lógica que organiza a seletividade penal, a negligência estatal em periferias e a violência policial direcionada. Mbembe é um filósofo camaronês que dialogou com Foucault e foi além. Ele percebeu que Foucault descreveu o poder europeu, mas não capturou completamente o que acontece em contextos coloniais e pós-coloniais, nos contextos onde a modernidade chegou como dominação, não como promessa. E aí ele criou o conceito de necropolítica. Necropolítica é o poder de ditar quem deve morrer e quem pode viver, não apenas pelo assassinato direto, mas pela exposição sistêmica à morte. Fome, falta de saneamento, violência policial, negação de saúde, ausência do Estado. Pensa no seguinte: no Brasil, as estatísticas de homicídio mostram um padrão que se repete há décadas. As principais vítimas de violência são jovens negros moradores de periferia. Isso não é coincidência estatística, né? É o resultado de uma política. Quando o Estado decide não colocar equipamentos públicos de qualidade em determinados territórios, quando o Estado decide tratar determinadas regiões como zonas de guerra, quando o Estado decide que certas vidas têm menos valor, ele está fazendo uma escolha. Ele está administrando a morte. Mbembe chama esses espaços de mundos de morte, zonas onde a vida humana não tem o mesmo valor jurídico e político que em outros lugares. E perceba, para que a necropolítica funcione, é preciso antes desumanizar. É preciso transformar o grupo-alvo em ameaça. O racismo é exatamente essa tecnologia de desumanização. O racismo não é apenas um preconceito, é uma tecnologia de governo. A gente viu que a lei não é neutra, que a aplicação da lei não é neutra, que o poder organiza a vida e a morte de formas radicais. Agora, vamos um passinho além. Não é apenas a lei que não é neutra, a interpretação também não é neutra. O ato de dar sentido ao mundo é sempre um ato situado, sempre parte de algum lugar. E isso nos leva a um filósofo argentino que é uma das vozes mais importantes da filosofia latino-americana do século XX, Henrique Dussel. Dussel desenvolveu o que ele chamou de filosofia da libertação, e com ele, uma hermenêutica específica, a hermenêutica analética. A palavra analética vem do grego. Ana significa além, e o ponto central de Dussel é esse. A verdade mais profunda sobre qualquer sistema social não está dentro do sistema, está fora. Está na voz de quem um sistema exclui. Vou te dar uma imagem. Imagina um condomínio fechado muito sofisticado, com segurança, piscina, jardim cuidado, e do lado de fora, uma comunidade sem saneamento, sem parque, sem segurança.
Se você quer entender como esse condomínio funciona, os seus valores, as suas regras, o que ele protege, você pode ler o regimento interno. Mas se você quer entender a verdade sobre aquele espaço, você precisa ouvir quem está do lado de fora, porque a exclusão revela o que o sistema é de verdade. Dussel diz, né, que o filósofo tem que baixar do pedestal e se colocar como discípulo do oprimido. Não porque o oprimido tem todas as respostas, mas porque ele tem acesso à realidade do sistema que o privilegiado simplesmente não consegue enxergar. Essa proposta de Dussel se conecta com o que ficou conhecido como hermenêutica da libertação, um campo que surgiu com força, na verdade, né, na América Latina e que tem raízes na teologia da libertação, mas vai muito além dela. A ideia central é: qualquer interpretação, seja de uma lei, de um texto sagrado ou de uma situação histórica, só é verdadeira se ela passa pelo teste da vítima. Se a sua interpretação justifica quem está sofrendo, ela é falsa, mesmo que seja elegante, mesmo que seja erudita. E aí vem uma virada metodológica muito prática, que essa tradição chama de ver, julgar, agir. Primeiro você vê a realidade como ela é, não como você quer que ela seja. Com a ajuda das ciências sociais, da história, dos dados, você pode enxergar a realidade como de fato ela é. Depois você julga essa realidade com critérios éticos. Isso é justo? Isso é digno? Quem é que está sendo beneficiado? Quem é que está pagando o custo disso aqui? E por fim, você age. Porque uma interpretação que apenas descreve a dor sem propor transformação é cúmplice daquilo que descreve. Perceba o que está acontecendo aqui. A filosofia não é um exercício abstrato descolado da vida. Ela é, no sentido mais profundo, uma ferramenta para reorganizar a realidade. E aqui a gente chega num ponto que gera muita polêmica, e eu não vou fugir dessa polêmica, inclusive. As ações afirmativas, especialmente as cotas, são provavelmente o tema racial mais debatido no Brasil dos últimos 20 anos. E a maioria dos debates acontece de um jeito muito improdutivo. De um lado, quem é contra acha que é óbvio que é errado. Do outro, quem é a favor acha que é óbvio que é certo. E quase ninguém para examinar os fundamentos filosóficos da discussão. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos olhar para esses fundamentos filosóficos. Existe uma distinção filosófica e jurídica fundamental que você precisa conhecer para entender esse debate. Igualdade formal é a ideia de que todos devem ser tratados da mesma forma pela lei, igual para todos, sem distinção. Igualdade material é a ideia de que, se o ponto de partida é desigual, tratar todos da mesma forma não gera igualdade, gera manutenção da desigualdade. Então, imagine que você vai aplicar uma prova de física para uma turma. Metade dos alunos estudou em escola particular, com laboratório, professor particular e nunca precisou trabalhar. A outra metade estudou em escola pública, com estrutura precária, talvez tenha trabalhado para ajudar em casa e teve menos horas para estudar, porque tinha que conciliar trabalho e estudo. Se você aplica a mesma prova com o mesmo critério, você está sendo justo? Ou está medindo o privilégio e chamando isso de mérito? As ações afirmativas existem para corrigir esse problema. Não substituem o mérito, elas tentam criar as condições para que o mérito possa se manifestar de uma forma mais justa. Então, vamos aqui examinar as principais objeções com honestidade intelectual, sem caricatura. Primeira objeção: as cotas ferem a meritocracia. Bom, o conceito de meritocracia pressupõe ponto de partida igual. Se eu treino durante anos num clube com estrutura e você treina num campo de terra e a gente compete no mesmo campeonato, não é exatamente mérito puro que vai definir o resultado. É ponto de partida. As pesquisas nas universidades federais, por sinal, são consistentes. O desempenho acadêmico de alunos cotistas é igual ou superior ao de não cotistas após o primeiro ano de curso. Curiosamente. Tá? Então, não é que eles não tenham mérito para estarem ali. Segunda objeção: devia ser cota só por renda, não por raça. Olha, raça e classe estão entrelaçadas, mas não são a mesma coisa. As estatísticas brasileiras mostram que, com o mesmo nível de escolaridade, brancos ganham mais do que negros. O racismo opera como um filtro adicional. Ele não é só pobreza, ele é uma barreira específica que uma política puramente econômica não consegue resolver. E a terceira objeção, né, uma terceira para a gente trazer aqui para discussão, é que cotas é como se fosse um racismo ao contrário.
STF analisou exatamente isso na ADPF 186, em 2012, e decidiu por unanimidade que as cotas são constitucionais. A lógica é: igualdade formal em uma sociedade desigual produz injustiça. O objetivo é igualdade material, tratar os desiguais de forma desigual para que no futuro todos possam ser verdadeiramente iguais. E aqui cabe uma reflexão filosófica. A ideia de reparação não é uma ideia nova. Quando um país perde uma guerra e precisa pagar reparações ao país vencedor, ninguém chama isso de privilégio. Quando uma empresa compensa um funcionário por assédio moral, ninguém chama isso de benefício injusto. Reparação existe porque injustiças aconteceram. E o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão, sem nunca ter criado políticas de integração para os ex-escravizados. Tudo que a gente conversou até agora foi sobre o plano político, jurídico, institucional, mas o racismo não operou apenas nas estruturas externas. Ele operou também nas estruturas internas, no modo como as pessoas se compreendem, se veem e se valorizam. E isso nos leva ao campo da teologia. A religião foi uma das ferramentas mais poderosas usadas para legitimar o racismo e também foi uma das forças mais poderosas de resistência a ele. É paradoxal, inclusive. Durante séculos, havia uma justificativa religiosa amplamente aceita para a escravidão. Você já ouviu falar da maldição de Cã? No livro de Gênesis, capítulo 9, Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã, após uma situação de desonra. Teólogos coloniais interpretaram isso dizendo que os africanos eram descendentes de Cã e que, portanto, sua escravidão era um desígnio divino por conta dessa maldição que aconteceu lá no livro de Gênesis. É uma interpretação que hoje qualquer estudioso de teologia descartaria em 5 minutos, mas ela funcionou durante séculos, porque o poder precisa de uma justificativa, né? Incluindo justificativas sagradas. A gente viu que há justificativas científicas, né? E aqui a gente tem uma espécie de justificativa sagrada. E quando você coloca Deus do seu lado, né? Quando você coloca uma justificativa sagrada, né? Deus está dizendo que é assim, quem é que ousa questionar, né? Além da maldição de Cã, havia outra lógica operando, a ideia de que os africanos eram pagãos, sem alma, e que a catequese forçada era um ato de caridade. A igreja levou a salvação, né, levava a salvação para eles, em troca da servidão do corpo. Isso não é história distante, tá? É um vocabulário simbólico que ainda organiza muito da forma como populações de origem africana são vistas, em parte, da religiosidade brasileira. Obviamente, a gente já viu nos episódios anteriores que essas justificativas não procedem, né? Tanto a científica quanto a religiosa, mas isso não significa dizer que as consequências dessas justificativas deixaram de existir, porque, infelizmente, ainda tem gente que utiliza essas justificativas. Bom, posteriormente, aconteceu algo extraordinário. Os próprios escravizados pegaram um livro que foi usado para os oprimir, leram com outros olhos e encontraram outra história. James Cone, teólogo norte-americano, desenvolveu nos anos 60 o que ficou conhecido como teologia negra. A provocação central dele é uma só. Se Deus está do lado dos oprimidos, e o Evangelho afirma isso com todas as letras, então Deus é negro. Não na cor de pele, obviamente, né? Não, mas na posição política, na solidariedade. E Jesus? Cone o lê não como um loiro de olhos azuis das pinturas renascentistas europeias. Ele lê Jesus como um judeu palestino de pele escura, executado pelo Estado colonial romano. Um homem que viveu na margem, entre os excluídos, e foi morto por incomodar o poder. Na América Latina, esse mesmo movimento tomou o nome de Teologia da Libertação. Não é que tomou o nome, na verdade, né? Mas a gente pode dizer que há um paralelo entre esses dois movimentos. A gente tem aqui Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, né? E na Teologia da Libertação há a proposta de ler a Bíblia a partir dos pobres. Né? O Êxodo, a saída dos hebreus do Egito, passou a ser a metáfora central. Deus não é neutro diante da escravidão, ele age para libertar. E a teologia da libertação também introduziu um conceito poderoso, o pecado social. O racismo não é apenas uma falha individual, é um pecado estrutural, encarnado nas instituições, nos sistemas e nas estruturas que produzem a morte. E tem ainda outra camada, que é especialmente importante para entender o Brasil. As religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, o batuque, não são apenas crenças, são sistemas filosóficos e teológicos complexos, transmitidos através do corpo, da dança, da culinária, da oralidade. O conceito de axé, por exemplo, é uma filosofia de vida.
Axé é a força vital que atravessa tudo: humanos, plantas, animais, pedras, divindades. O sagrado não está no céu distante, ele está na matéria, na vida que pulsa. Enquanto a teologia colonial dizia que o corpo negro era pecado, a teologia de matriz africana diz que o corpo negro é o templo, é veículo do sagrado. A ancestralidade nessas religiões substitui o pecado original cristão. Eu não carrego uma culpa primordial, eu carrego uma linhagem. Eu sou a materialização de milhares de antepassados que lutaram para que eu pudesse estar aqui. Isso não é folclore, isso não é crendice, isso é uma filosofia de resistência à desumanização. E, se a gente está falando de religião, a gente obviamente vai falar de racismo religioso, né? Quando a gente fala em racismo religioso, a gente tem que ir além do que geralmente se chama de intolerância religiosa, inclusive. Intolerância religiosa evoca a imagem de dois grupos que não concordam sobre suas religiões e ficam brigando. Como se fosse uma discussão entre católicos e protestantes sobre a natureza da Eucaristia, por exemplo. Já racismo religioso é uma outra coisa. É o ódio racial disfarçado de fervor espiritual. Quando um terreiro é invadido, quando imagens de orixás são destruídas, quando a mãe de santo é agredida, o alvo não é apenas uma prática espiritual diferente. O alvo é a organização coletiva da comunidade negra. E por quê? Porque o terreiro não é apenas uma igreja. Ele é, para muitas comunidades, o único lugar onde a identidade negra é afirmada, celebrada, transmitida. É onde se guarda o conhecimento das plantas medicinais, é onde se faz acolhimento social, é onde se reconstruem os laços familiares que a diáspora forçada destruiu. Quando a gente falou de necropolítica e administração da morte, a gente pode trazer essa discussão para cá, né, de modo a encontrar no racismo religioso um dos instrumentos dessa necropolítica mais sofisticados. Porque antes de matar o corpo, você mata a identidade. Antes de destruir fisicamente a comunidade, você destrói aquilo que a mantém viva. E o ataque ao terreiro é uma morte simbólica que prepara para a morte concreta. E é curioso, né? Porque chamam um candomblé de crença ou tradição, mas não chamam o candomblé de religião. Geralmente a gente não chama, né? A gente não vê chamar religiões afro-brasileiras ou mesmo indígenas de religião. E essa pergunta, né? Por que não chama de religião? Parece semântica, mas tem implicações jurídicas e políticas enormes. A definição ocidental de religião foi construída com o cristianismo como molde. Uma religião de verdade precisaria de livro sagrado, dogmas fixos por escrito e estrutura hierárquica centralizada. O candomblé tem oralidade, vivência comunitária e transmissão pelo corpo. Então, como não se encaixa na definição de religião com base no cristianismo, é chamado de crença, de folclore e superstição. Mas o que é que está por trás dessa classificação? Racismo epistêmico. A mesma lógica que diz branco tem razão, negro tem mito. Branco tem filosofia, negro tem crendice. Juridicamente, a diferença importa muito. Uma religião tem imunidade tributária, proteção constitucional, direito a estar nos livros didáticos. Uma crença popular pode ser tratada como curiosidade cultural, intelectual, e excluída do mesmo nível de proteção que as ditas religiões. Recentemente, a Lei 14.532 de 2023 ampliou a proteção. Obstaculizar, perturbar ou impedir a prática religiosa de matriz africana agora é punido como racismo, inafiançável e imprescritível. Isso é uma coisa importante, mas ali, como a gente já viu, precisa de interpretação. E a interpretação depende de quem? De quem está olhando. Bom, antes de chegarmos ao fechamento, quero fazer uma breve parada em duas tradições que raramente entram na conversa: judaísmo e islamismo. Duas das maiores religiões do mundo têm em suas bases doutrinárias ferramentas poderosas contra o racismo. O Talmud judaico ensina que Deus criou a humanidade a partir de um único ser para que ninguém pudesse dizer que sua ancestralidade é mais nobre. A Torá estabelece a busca pela justiça, tzedek, como mandamento central. Já no Islã, o último sermão de Maomé é explícito: um árabe não tem superioridade sobre um não árabe, nem um branco sobre um negro, exceto pela piedade e pela boa ação. E Bilal ibn Rabah, um ex-escravizado negro etíope, foi o primeiro a fazer a chamada para a oração, o muezin, símbolo eterno do antirracismo islâmico. Mas os dois movimentos enfrentam tensões internas: antissemitismo para os judeus e islamofobia para os muçulmanos, que são formas de discriminação religiosa, né, que acabam se misturando com uma certa espécie de preconceito, racismo, enfim. E a
um caso que merece atenção especial no Brasil, dado o tamanho do nosso movimento, do nosso Brasil, né? É o movimento espírita. E Allan Kardec foi um intelectual francês do século XIX. Isso é um detalhe importante. Porque o século XIX era o período de ouro do racismo científico, quando teorias pseudocientíficas, como a frenologia, tentavam provar que certas populações eram biologicamente inferiores. Então, a gente tem alguns textos da Revista Espírita e em A Gênese que Kardec usou categorias da época para tentar explicar as diferenças entre populações, usando os termos raças superiores e raças inferiores da ciência do seu tempo. Isso cria uma contradição real com o próprio Livro dos Espíritos, que afirma que Deus criou todos os espíritos iguais e que a evolução espiritual não tem nada a ver com biologia. Estudiosos espíritas que trabalham com esse tema hoje apontam que esses eram erros de Kardec como homem de seu tempo, não revelação dos espíritos. Tanto que esses textos aparecem não como revelação dos espíritos lá, mas como textos do próprio Kardec, né? E que a lógica doutrinária, especialmente a reencarnação, é um dos argumentos mais poderosos contra o racismo. Se você reencarna em corpos, etnias e culturas diferentes ao longo da existência, o racismo deixa de ter qualquer sentido lógico. O desafio que grupos de espíritas antirracistas levantam, na verdade, hoje, é outro. Há um embranquecimento do espiritismo brasileiro, podemos dizer assim, um distanciamento das raízes afro-brasileiras, de modo que a gente pode pensar que há uma tendência a tratar Umbanda e Candomblé como estágios inferiores do espiritismo. Isso precisa ser nomeado e enfrentado. Então, assim, não é bem espiritismo, porque quando a gente está falando de Umbanda e Candomblé, a gente está falando de Umbanda e Candomblé, tá? Mas preciso também entender que há quem considere essas religiões afro-brasileiras como religiões inferiores, porque nem são o espiritismo europeu e são religiões dos africanos que são, de certo modo, vistos como inferiores quando a gente acaba afirmando alguma coisa assim. E uma doutrina que afirma a igualdade universal dos espíritos não pode ser confortável com a desigualdade racial das pessoas, né? É preciso que na própria doutrina isso esteja presente. E está, tá? E está. Mas aí tem pessoas que utilizam para ter práticas antirracistas e, infelizmente, existem pessoas que acabam utilizando para reforçar racismo, infelizmente, né? Bom, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre religião no próximo episódio, tá? E deixa eu tentar amarrar aqui a conversa que a gente fez hoje. A gente começou com direito, vimos que a lei, por mais avançada que seja, não garante sozinha a justiça, porque a lei precisa de interpretação. E a interpretação sempre vem de onde? De algum lugar. Vimos que o sistema racial tem uma seletividade, um filtro que não é aleatório, que o suspeito padrão tem cor, tem bairro, tem forma de andar. Subimos para Foucault, em Bembe, e entendemos que o Estado moderno não apenas pune e exclui, ele administra a vida e a morte. E o racismo é a tecnologia que permite ao Estado dizer quem merece viver e quem pode ser exposto à morte. Visitamos a filosofia com Dussel e entendemos que não existe olhar neutro, que interpretar o mundo é sempre um ato político e que a verdade sobre um sistema revela-se em quem ele exclui. Examinamos as ações afirmativas, não como favor, né, mas como resposta a uma dívida histórica concreta, e terminamos falando um pouco sobre o sagrado. Vimos como a religião foi usada para legitimar a opressão, como ela também foi o principal vetor de resistência, e como o ataque às religiões de matriz africana não é apenas intolerância, e acaba sendo uma estratégia de morte simbólica. E aí está o fio que atravessa esse episódio de hoje. Nada que organiza a vida social é neutro. A lei não é neutra. A aplicação da lei não é neutra. O poder não é neutro. A interpretação não é neutra. A religião não é neutra. A interpretação da religião não é neutra. E quando você entende isso, algo muda. Você para de perguntar, as pessoas são racistas? Que é uma pergunta moral sobre intenção, e passa a perguntar como é que o sistema produz racismo? Que é uma pergunta estrutural sobre consequências. E esse deslocamento não é pequeno, é filosófico no sentido mais preciso da palavra, porque é uma mudança de olhar que muda a forma de você enxergar para a questão. Então eu te deixo a pergunta, né, com uma pergunta que abre o que a gente pode trazer nos próximos episódios, inclusive, né? Se tudo isso não é neutro, de onde é que você está olhando quando interpreta o mundo? A gente vai tratar disso especificamente no episódio onde a gente vai alinhar psicologia e racismo, né? Tratar o racismo dentro do tema, dentro da ciência da psicologia, quase que não saía, né? Mas no próximo episódio a gente vai voltar a falar sobre religião de um modo mais preciso, tá? Então, assim,
Se tudo isso não é neutro, de onde você está olhando quando interpreta o mundo? De que lugar você lê a lei? De que lugar você lê a história? De que lugar você lê o sagrado? Esse não é exercício de culpa, é um convite à honestidade intelectual, que é talvez o único ponto de partida para qualquer filosofia que vale o nome. Obrigado por estar presente até aqui, né? Até aqui nesse episódio. Esse foi mais um episódio da nossa série sobre racismo. Se esse conteúdo fez diferença para você, compartilha, porque a filosofia só completa o seu trabalho quando sai da cabeça e entra na conversa mesmo, né? Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.